Muito bom dia a todos. Antes de entrarmos na nossa ordem de trabalhos, designadamente na realização da audiência, permitam-me só um ponto prévio para informar todas as senhoras e os senhores deputados dos grupos parlamentares que, relativamente à nossa terceira parte da reunião, que se iniciará por volta do meio-dia, fui informado pelos serviços que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicitou o adiamento do ponto 3, portanto, que se refere à apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2022. O relator cabe ao PS e solicitou o adiamento desse ponto. E o Partido Socialista também solicitou o adiamento do ponto 6, que é a discussão do projeto de resolução número 1008/14, segunda do PAN, que é uma portaria de qualidade para o acolhimento residencial de crianças e jovens, e também o adiamento do ponto 7, que se refere à discussão do projeto de resolução número 1471/14, terceira do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a implementação de medidas urgentes que permitam suplantar as dificuldades no âmbito do Programa Operacional para a Inclusão e Emprego, no que se refere à formação dirigida a pessoas com deficiência e incapacidade. Eu entendi já fazer este aviso com a maior antecedência possível para que os grupos parlamentares também possam preparar a reunião que continuará ao meio-dia com a maior eficácia. Posto isto, avançava sem mais demoras para a primeira parte da nossa reunião da Comissão de Trabalho e Segurança Social de hoje, naquela que será a minha estreia em funções em substituição por impedimento do Sr. Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, o deputado Pedro Roque, para a qual pede a melhor compreensão, e digo isto apenas para pedir também o melhor apoio e compreensão dos grupos parlamentares e também dos serviços, sobre se eventualmente nesta minha estreia em funções cometer alguma falha ou algum lapso. Posto isto, eu começo por saudar a Comissão de Trabalhadores da Saint-Gobain, Securito Portugal, Vida Automóvel S.A., que hoje está aqui com os membros da delegação António Domingos, Hugo Costa, Pedro Milheiro e Rui Pereira. Estão cá porque houve um requerimento do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para que no âmbito do processo da Saint-Gobain fosse ouvida a administração da Saint-Gobain Securito Portugal, audição essa que já ocorreu, e também a Comissão de Trabalhadores da Saint-Gobain Securito Portugal, e é essa audição que hoje vamos aqui proceder. Nós teremos uma grelha de tempos prevista, uma intervenção inicial para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista com uma duração máxima de 5 minutos, seguir-se-á a intervenção da Comissão de Trabalhadores da Saint-Gobain para uma resposta individual, cujo limite máximo de tempo são 10 minutos. Os grupos parlamentares também disporão seguidamente de 5 minutos por grupo parlamentar para a sua intervenção e segue-se a resposta conjunta da Comissão de Trabalhadores, que terá o mesmo tempo concedido aos grupos parlamentares, ou seja, um total de máximo 25 minutos. Então, eu começaria por dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à senhora deputada Rita Borges Madeira, para a intervenção inicial na sequência da apresentação do requerimento que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez. Obrigada, Sr. Presidente. Começo, obviamente, por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e também, já agora, um cumprimento muito especial ao Sr. Presidente, uma vez que é a primeira vez que dirige aqui os trabalhos desta Comissão e tenho a certeza que irá tudo correr dentro daquilo que é previsto e dentro daquilo que é os conformes. Obviamente também um cumprimento muito especial e uma saudação muito especial à Comissão de Trabalhadores da empresa Saint-Gobain
E vou ser muito rápida nesta apresentação deste requerimento. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista teve conhecimento da dramática situação em que têm vivido nestes últimos dias ou nestes últimos meses 130 trabalhadores, bem como as suas famílias que foram confrontados com despedimento coletivo e bem como também com o fecho daquela unidade em Santaria da Azóia. Nós já dissemos isto várias vezes, mas nunca é demais repetir que entendemos que a pandemia não pode nunca servir como desculpa para aquilo que são reestruturações de empresas ou aquilo que são até fechos, encerramentos de empresas que muitas vezes, ou bastas vezes até têm sido aqui servido como algum disfarce para estas situações. Principalmente quando o país já se encontra com alguma retoma económica, quando o Estado, nestes últimos meses, criou e implementou determinados mecanismos até que esta empresa também recorreu, como foi o caso do layoff, mecanismos estes que servem exatamente para isto, para proteger os postos de trabalho, e também porque falamos num setor, e permitam-me a minha também alguma ignorância sobre esta matéria, mas penso eu que apesar de todos sabemos que é um setor que tem sofrido alguma paragem com estas questões da pandemia, também sabemos que dentro de algum tempo este setor irá retomar em força, não é? Provavelmente até irá duplicar ou triplicar aquilo que é a sua produção e aquilo que são os níveis e os valores pré-pandémicos. O Partido Socialista está preocupado com estes trabalhadores, está preocupado também com aquilo que é a perda de uma empresa que é fundamental na economia local, tem um impacto para a região, nomeadamente para a área metropolitana de Lisboa, mas também um impacto nacional este encerramento. Esta audiência também vem, este pedido de audiência também vem na sequência daquilo que foi, de uma pergunta que o Grupo Parlamentar fez ao Governo. Posteriormente, alguns deputados do Grupo Parlamentar deslocaram-se também às instalações, penso eu, da empresa, para reunirem com um grupo de trabalhadores. A seguir também, alguns trabalhadores vieram cá também reunir com o Grupo Parlamentar e também com o Sr. Presidente da Junta de Santaria da Azóia. E o Partido Socialista entendeu que estava na altura de ouvir mais formalmente nesta comissão, tanto a administração da empresa como a comissão de trabalhadores. A administração da empresa foi ouvida, como o Sr. Presidente também já referiu isso no passado dia 14. Portanto, o nosso objetivo neste momento agora é ouvirmos, sabermos em que ponto é que estão as negociações também relativamente a estes 130 trabalhadores. E para já, Sr. Presidente, termino por aqui a apresentação do requerimento. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Madeira, e dou a palavra à Comissão de Trabalhadores da Saint-Gobain para uma intervenção de até 10 minutos. Pronto, muito obrigado, muito bom dia a todos. Em nome da Comissão de Trabalhadores da Saint-Gobain Security Portugal, queremos saudar todos os deputados aqui na Comissão de Trabalho e Segurança Social e a oportunidade que nos dão para intervir e sermos ouvidos aqui nesta audição. Em relação à Saint-Gobain Security Portugal, nós escutámos a audição da administração e depois queremos também esclarecer aqui algumas coisas que, no nosso aspecto, na nossa opinião, não correspondem à verdade e gostávamos de esclarecer os senhores deputados em relação a este processo de despedimento coletivo. A administração da Saint-Gobain Security Portugal, após o nosso período de férias, no dia 25 de agosto, comunicou aos trabalhadores a intenção de proceder a um despedimento coletivo. Na base fundamental da fundamentação económica do processo de despedimento coletivo, prendia-se com o facto dos resultados negativos dos últimos 3 anos, no valor global de 8,5 milhões de euros, mas nós continuamos a considerar que a nossa empresa, se o Grupo Saint-Gobain assim o entendesse, a nossa empresa é viável. Nós consideramos que aqui o mais importante foi uma decisão estratégica da parte da multinacional francesa de deslocalizar o trabalho que era produzido na unidade de Santaria da Azóia para outras unidades mais rentáveis para o Grupo Saint-Gobain, nomeadamente em Marrocos e outras no leste da Europa. Foi referido que na base do despedimento coletivo que a nossa empresa tinha custos e não era rentável, tinha custos acrescidos de 30% em relação a outras unidades securities do Grupo Saint-Gobain.
mas também foi referido, e temos nas atas das reuniões que tivemos, quer com a administração, quer com a DGERT, que o nosso administrador disse que a nossa empresa tinha 30% de custos superiores a outras unidades semelhantes do Grupo Saint-Gobain. Ora, também foi referido que 30% dos custos adicionais que nós tínhamos na Saint-Gobain, cá em Portugal, na Securite, também acrescem da importação da chapa de vidro plano, que era antigamente produzida na antiga Covina, ali na outra unidade da Saint-Gobain Glass, em Santiria da Azóia, e isso encareceu os custos da nossa unidade em 30%. Nós sabemos que os resultados negativos dos últimos anos também são fruto de um desinvestimento que a própria multinacional francesa fez na nossa unidade e com certeza depois os resultados não foram brilhantes. A questão da pandemia, o ano da pandemia também veio aqui complicar mais a vida. Nós sabemos que houve uma pequena contração do mercado do setor automóvel, mas o setor automóvel não desapareceu, não deixou de existir, continua a mesma. Aliás, até o setor está numa transformação tecnológica na substituição dos veículos de motores a combustão de produtos fósseis para híbridos e elétricos, e nós continuamos a considerar que a nossa empresa, se a multinacional assim o quisesse, tinha todas as condições para continuar a laborar e a continuar a nossa atividade aqui em Portugal. Lembrar que é uma empresa única do aparelho produtivo nacional, que não existe mais nenhuma em Portugal que faça o tipo de trabalho que nós fazemos, e como referiu, realmente esta decisão unilateral da parte da empresa de encerramento da atividade e o despedimento de 130 trabalhadores do quadro, mas lembro que são cerca de 200 postos de trabalho que estão naquela unidade de Santiria da Azóia, 130 diretos, mais cerca de 70 postos de trabalho indiretos de outras empresas prestadoras de serviço que laboravam ali connosco em Santiria. Dizer também que, em termos, perguntou em relação a como é que estão as coisas, dos contactos que temos com o Governo, nomeadamente com o Ministério da Economia. Nós temos aí mantido contactos com o Ministério da Economia no sentido de se encontrarem soluções alternativas que permitissem o emprego e o aproveitamento daqueles trabalhadores altamente qualificados e o know-how, que não se desperdiçasse a experiência acumulada daqueles trabalhadores, e é nesse sentido que estamos conjuntamente com o Sr. Secretário de Estado da Economia na busca de uma solução com outro grupo económico, não a Saint-Gobain, que permitisse uma alternativa ali para a continuação do emprego naquelas instalações, porque também temos consciência da importância, quer para a economia local do Concelho de Louros, quer para a economia nacional, e tentámos evitar até à última instância o concretizar deste crime económico e social que a multinacional francesa levou a cabo ali naquela unidade de Santiria da Azóia. Muito obrigado pela resposta e por esta intervenção. E agora seguimos para a fase de intervenção dos grupos parlamentares e tenho a palavra pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo, assim em especial hoje, na sua primeira reunião como Presidente desta Comissão, cumprimentar os representantes da Comissão de Trabalhadores da Saint-Gobain e dizer que da parte do grupo parlamentar do PST, nós estamos preocupados e estamos solidários com esta questão, e já tivemos também a oportunidade de, na semana passada, questionar a administração da Saint-Gobain. E entendemos que há aqui muitas pontas soltas e muita retórica que pode estar a ser construída e absolutamente no concerne também às contas e aos prejuízos acumulados, porque a autonomia financeira da empresa, que tivemos a oportunidade de constatar e confrontar a administração e o Sr. Diretor-Geral,
há ali uma perda de autonomia financeira que rondava há cerca em final de 2018 de mais de 50%, 52%, e agora estar a projetar-se que será negativa, e portanto não é ainda negativa, mas a projetar-se que será negativa no final do ano de 2021. E portanto, quando assim é, e quando se toma a decisão, como disseram, no dia 24 de agosto, no pós-férias, de encerramento da unidade, de um despedimento coletivo de 130 trabalhadores e todos os impactos que isto tem do ponto de vista económico e social, mas essencialmente também num setor estratégico para Portugal, que é o cluster automóvel. E portanto tem que haver aqui no cluster tem que haver aqui uma lógica também de produção de diversos componentes, entre os quais a produção do vidro automóvel consideramos essencial. É a única empresa, aliás, que produz em Portugal essa componente. Eu sou oriundo de Viana do Castelo, tive também há uns anos atrás um dossiê complexo e que passou aqui também pelo Parlamento e pelo Governo, que era os estaleiros navais de Viana do Castelo. Também era uma única empresa que produzia e que constrói navios em Portugal, aqui por devidas diferenças. Dentro do cluster automóvel, esta também me parece que é muito importante. Nós tivemos aqui uma discussão há dias acerca por um lado, da importância da estratégia e da existência desta empresa no cluster automóvel, por outro lado, dos apoios que o Estado tem dado à empresa. Sabemos que foi dado, nesta época da pandemia, a questão do layoff, mas também foi rejeitado, nós tínhamos a informação ao contrário, mas foi rejeitado que, ao abrigo dos fundos comunitários, que a empresa tivesse acedido, pelo menos foi-nos dito que não. Mas a informação que nós tínhamos, e que foi veiculada, aliás, nas perguntas dos partidos que requereram, não só esta audição, mas também a audição com a administração, que havia montantes que foram atribuídos de cerca de 1,6 milhões de euros de fundos do Portugal 2020, que a empresa rejeitou. Queria saber, por um lado, qual é a vossa opinião, se tem essa certeza, noção, ou se de facto não existiu nos últimos anos um acesso a fundos comunitários por parte da empresa e um acesso a apoios do Estado. Por outro lado, perguntar também que nos vários contactos que tem tido, já vi com o Governo, se algo de palpável no sentido de manter a empresa e os postos de trabalho, aqui com uma noção também diferente. Nós tínhamos já a informação de que seriam 124 dos 130 trabalhadores, mas agora já nos deu aqui uma noção que são mais, porque os postos de trabalho indiretos são ainda mais 70, portanto estamos a falar de 2 centenas de trabalhadores, 2 centenas de famílias que estão em causa e, portanto, os impactos sociais são muito elevados. E, por fim, também dizer, dada a nossa solidariedade a essa questão, o que é que entendem que o Parlamento pode fazer para, não digo pressionar, nem digo criar um maior nível de confusão pública, mas no sentido de encontrar alguma solução para proteger e para evitar este despedimento coletivo, porque, como disse, me parece que, do ponto de vista financeiro, quando se antecipa os resultados do final do ano, dizendo que agora é que vai passar a situação negativa, me parece que possa estar aqui a ser construída uma inevitabilidade financeira causada pelos prejuízos dos últimos 3 anos, porque quando se tem autonomia financeira elevada até, de repente deixá-la de ter, é para nós complexo de entender. E eram estas perguntas que deixava, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo o Partido, só uma nota, o Partido Socialista dispõe novamente de tempo nesta ronda para intervir, mas provavelmente quererá fazer no final, uma vez que já o fez na apresentação inicial. Mas, pela ordem. Portanto, cá está algo que eu previa que podia acontecer, que era a minha inexperiência levar.
E, portanto, sendo assim, e ainda bem também que fiz este inciso antes do Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, intervir, o Partido Socialista dispõe do seu tempo, até 5 minutos, para intervir também nesta ronda, se assim o entender. Obrigada, Então, Sr. Presidente. Sra. Deputada Rita Borges Madeira, do Grupo Parlamentar do PS. Obrigada, Sr. Presidente. Também não haveria problema nenhum nós fazermos a intervenção no final. Penso que o importante, de facto, é todos aqui sermos esclarecidos, porque todos aqui também estamos preocupados com esta situação. Agradecer também à Comissão de Trabalhadores todos os esclarecimentos que aqui prestaram e eu, de facto, ia-me centrar aqui em 2 ou 3 questões. A minha primeira também já falaram logo aqui, também deram muita importância a isso, que é a questão da viabilidade da empresa, não é? Se de facto existe ou não viabilidade para esta empresa. Nós, a semana passada, assistimos aqui à audição do Conselho de Administração e eles focaram muito essa questão e até entregaram um estudo de viabilidade, não é? E, no seu entendimento, a empresa não é viável. Eu sei que vocês têm uma posição diferente, aliás, referiram-na aqui. A administração entende que estas perdas, o Sr. Deputado também referiu isso, estas perdas já não foram mais significativas nestes últimos 3 anos, mas já iniciaram há cerca de 15 anos atrás, não é? Portanto, é aqui um processo e, de facto, também indicam eles que a pandemia foi apenas aqui, entre aspas, a machadada final e não terá sido aqui o propósito ou o principal do que se passou aqui nesta empresa. Mas é viável, não é viável, não é? Isso não é viável porquê? De facto, se houve aqui alguns investimentos que não foram direcionados para o sítio certo também por parte da administração da empresa, ou o que é que se passou, porque o core business da empresa é um core business importante, não é? O mercado continua, lá está, teve aqui uma pequena estagnação, mas eu penso que brevemente irá aqui entrar numa produção mais acelerada e será sempre possível, ou é sempre preciso instalar, não é, os vidros nos automóveis e outro tipo de indústria que também produzem. Relativamente às reuniões com a DGERT, eu penso que terá havido 5, não sei se estou errada, se estou certa, e também já falámos aqui um bocadinho e já esclareceram aqui algumas dessas questões relativamente ao ponto de situação. Eu ia-me focar aqui na questão das medidas alternativas, sei que vocês estão a discutir isso, medidas alternativas e as compensações para aqueles trabalhadores que não poderão ser, ou não poderão ter acesso a estas medidas alternativas. Existe, e a administração também da empresa também falou sobre essas questões, se existe ou não, de facto, viabilidade para haver transferência de alguns trabalhadores para outras empresas do grupo, apesar de há empresas do grupo que não são na área metropolitana de Lisboa, ou seja, que isto implicaria também alguma deslocalização dos trabalhadores, tanto para fora do país, segundo sei, como até para o norte, e que, obviamente, também leva-nos aqui a outro ponto que tem a ver com a questão das remunerações. Não sei até que ponto é que será muito justo também para os trabalhadores, atendendo a esta deslocalização, serem as remunerações as mesmas ou não. Falou-se também da possibilidade de alguns trabalhadores poderem também ser deslocalizados ou poderem ser reaproveitados, digamos assim, por outras empresas que também laboram na área metropolitana. Também não sei se é viável, se não é viável, quais é que foram os passos que já foram dados. A empresa também aqui adiantou que está a colaborar nesse sentido e que está também a falar com essas empresas, mas voltamos também à questão, mais uma vez, da questão da remuneração, que é obviamente aqui uma questão central para estes trabalhadores e para estas famílias. Eu, por último, também queria colocar aqui outra questão que foi colocada pela senhora deputada do PS, que fez a audição à administração e que eu penso que não foi respondida, que tem a ver com a questão das instalações e a questão do espaço. Portanto, o espaço, a empresa será encerrada, o espaço, tudo leva a crer isso, não é? O espaço ficará, estamos a falar de umas instalações que estão equipadas com material significativo, digo eu, que foram criadas infraestruturas também próprias para aquele tipo de trabalho, não é? Não é de sumenos. E o que é que irá acontecer, se vocês sabem, ao espaço? Se o espaço já tem algum propósito, já está a ser negociado para outros fins até pela empresa, se poderá ser ou não reaproveitado para outra empresa do grupo, uma vez que a empresa o grupo é um grupo grande, existe também uma multinacional por trás, o que é que irá acontecer a este espaço, se até poderia ser até criada outra unidade neste espaço, até pela própria empresa. Obviamente que estas questões todas têm também alguma importância até a nível local, até a nível da autarquia e até a nível das outras pessoas e dos outros cidadãos que moram também aí. Ninguém, e já todos fomos confrontados, principalmente quem reside aqui em áreas urbanas, por espaços desde que ficam ao abandono e que ficam devolutos, não é? E isto traz muitas consequências nefastas também, obviamente, para a localidade.
Terminado apenas a dizer que iremos, obviamente, continuar a acompanhar esta situação e sempre que entendermos que se justifique também falaremos com vocês, falaremos com a empresa, questionaremos o Governo também e também a autarquia, que obviamente estará também, e tenho a certeza que estará também próxima dos trabalhadores e também que estará preocupada com esta situação e estará também, de certeza, ao vosso lado. E, Sr. Presidente, mais uma vez, muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada à Comissão de Trabalhadores. Obrigado, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro. Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar a Comissão de Trabalhadores, cumprimentar os membros da Comissão de Trabalhadores que estão aqui e saudar também a luta que têm desenvolvido nos últimos meses para a salvaguarda dos postos de trabalho, dos 130 postos de trabalho, também dos empregos indiretos que foram colocados em causa pela Saint-Gobain Security pelo encerramento desta unidade. Nós já tivemos a oportunidade também de interpelar a administração, certamente também puderam assistir a isso. Tivemos também a oportunidade de interpelar o Governo sobre isto, mas há uma questão prévia que já coloquei na anterior audição e sobre a qual gostava de insistir. É que nós entendemos que empresas com lucros deveriam estar impedidas de despedir. E sabemos que não só a multinacional teve avultados lucros, tanto quanto sei, no primeiro semestre deste ano teve mais de 1.200 milhões de euros de lucro, mas também a própria empresa em Portugal, o próprio grupo em Portugal tem lucros de centenas de milhões de euros e, portanto, do nosso ponto de vista, não faz nenhum sentido que legalmente esteja autorizada a proceder a um despedimento que resulta, neste caso, do encerramento desta unidade. Nós, inclusivamente, já apresentámos aqui uma moratória para impedir os despedimentos em empresas com lucros. Nós compreendemos que empresas com dificuldades possam não ter alternativas, mas não entendemos que empresas com resultados positivos possam fazer isto. Aliás, está a ser feito por outras empresas, sempre numa lógica de, ou, neste caso, deslocalizar uma parte da produção e, portanto, não teriam que o fazer mesmo mantendo a necessidade de ter resultados positivos, ou, noutras empresas, de fazer despedimentos para depois substituir trabalhadores efetivos e com direitos por trabalhadores em outsourcing e trabalhadores sem direitos. E estas manobras devem ser travadas e a lei pode e deve ter aqui um papel. Por outro lado, também já foi aqui referido, mas queria insistir e talvez possam também comentar isso, este grupo e esta empresa teve acesso a apoios públicos, nomeadamente para a manutenção dos postos de trabalho, por via da suspensão dos contratos ao abrigo do layoff, nomeadamente durante o período da pandemia, mas também fundos, tanto quanto sabemos, fundos ligados à investigação, fundos europeus ligados à investigação. Em terceiro lugar, nós não nos conformamos com os argumentos da empresa e aquilo que vocês hoje nos trazem reforçam essa nossa leitura. Não aceitamos que a empresa diga que era inviável a manutenção da unidade, pelos aspectos que vocês trouxeram, porque sabemos também, isso já foi também referido, que nesse período, por exemplo, em 2020, a Auto Europa teve um dos seus 3 melhores anos de sempre e, portanto, não só o setor automóvel não acabou, como não aceitamos o argumento de que este tivesse que ser o desfecho necessário por razões de mercado. Mesmo invocando essas razões, nós não aceitamos, não nos conformamos com esse argumento. E parece que, de facto, o plano estratégico que a empresa andou a vender-vos durante não sei quantos anos era um embuste, porque, finalmente, o que aconteceu foi que houve um desinvestimento, já o caracterizaram, um desinvestimento nesta unidade, e acabou por se encerrar a empresa e mandar para a rua os trabalhadores, pelo que percebo, basicamente, porque fica mais barato à empresa, porque dentro da sua lógica de acumulação de lucros foi mais vantajoso deslocalizar uma parte da produção para outro país. Finalmente, e sobre o futuro, o problema não é só como é que vai ficar o espaço físico onde estava aquela unidade, é saber se ainda vamos a tempo de, por um lado, salvaguardar aquela unidade e a produção que ali se fazia, e sei que isto é uma questão complicada na fase em que estamos, mas penso que o Governo ainda pode fazer aqui algumas diligências,
para salvaguardar, eventualmente, com outra unidade, com outra empresa, salvaguardar o conhecimento, as competências que foram acumuladas pelos trabalhadores naquele setor. Isto é, se há uma alternativa que possa salvaguardar aquela unidade produtiva, ainda que noutro formato. E já agora gostava que comentassem aquilo que a empresa aqui veio, no fundo, fazer a publicidade, segundo a qual eles teriam feito ofertas de emprego a várias pessoas ali na região, uns para a Espanha, outros para unidades de produção do mesmo grupo dentro do país, não é? Portugal. Enfim, eles terão ouvido, eles vieram basicamente dizer que quase toda a gente tinha sido oferecida uma alternativa, e gostávamos também de saber se esse foi o caso ou não. E termino só manifestando não só a nossa solidariedade, mas a nossa disponibilidade para, dentro das nossas capacidades, que também têm alguns limites, mas de nos colocarmos ao vosso dispor para acompanharmos este processo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Diana Ferreira. Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar a Comissão de Trabalhadores da Saint-Gobain Security Portugal, de agradecer a intervenção inicial que foi feita, de naturalmente saudar, através de vocês, a luta que os trabalhadores têm tido na defesa dos seus postos de trabalho, na defesa dos seus direitos e, diria eu, na defesa da produção nacional, porque também é disto que estamos a falar quando falamos deste crime que está a ser cometido por uma multinacional. Nós não podemos esquecer nem desligar, como se tentou fazer, aliás, por parte da administração na audição que aqui teve lugar, como se esta empresa não estivesse integrada num grupo económico e como se esta empresa não estivesse integrada numa multinacional, que no primeiro semestre deste ano, só no primeiro semestre, já se aproximou dos 1.300 milhões de euros de lucros, é disto que estamos a falar, e que se gere, no fundo, esta situação como se a Saint-Gobain Security não tivesse nada a ver com isto, neste momento, porque com certeza que quando foi para a Saint-Gobain Security lucrar e distribuir os lucros que conseguia e a produção e a riqueza conseguia arrecadar, que aliás eram os seus trabalhadores que produziam, com certeza que nem a Saint-Gobain Portugal nem a multinacional se coibiam de vir buscar a riqueza que fosse à Saint-Gobain Security. Por isso, saudar naturalmente esta luta que têm travado, dizendo que a situação da Saint-Gobain também confirma algo que o PCP tem colocado várias vezes, é que é efetivamente fácil e é barato despedir no nosso país. E que é preciso travar de uma forma urgente os despedimentos em catadupa que têm tido lugar, seja com alterações de um ponto de vista dos critérios e da reposição de direitos dos trabalhadores em situação de despedimento, seja proibindo os despedimentos, como nós já o propusemos mais do que uma vez, especialmente no atual contexto, porque sabemos que as empresas utilizam, como a Saint-Gobain também está a utilizar, a situação epidémica para proceder a despedimentos coletivos, às vezes também naturalmente com as chamadas rescisões amigáveis envolvidas num em processos de chantagem e de pressão também sobre os trabalhadores. Eu penso que era importante também utilizarmos esta audição para efetivamente esclarecer algumas das afirmações que foram feitas pela administração. Desde logo na questão dos prejuízos acumulados dos últimos 3 anos, sendo que a administração não fala dos lucros acumulados desde 1996, diríamos nós, desde a própria entrega da Saint-Gobain à multinacional, da então Covina à multinacional Saint-Gobain. E era importante também percebermos aqui isto, porque falamos de largas dezenas de milhões de euros acumulados de lucros, que aparentemente depois, para este momento, não contam absolutamente nada, mas contam os prejuízos dos últimos 3 anos, que muito provavelmente, com todos os lucros acumulados ao longo dos últimos 25 anos, o saldo continua a ser positivo e muito longe de qualquer saldo negativo que justifique este comportamento e esta opção. E penso que isto era também importante que aqui falassem.
era também importante que esclarecessem esta questão da colocação dos trabalhadores, em que estão a ser utilizadas empresas para colocar trabalhadores. Nós não estamos a falar de uma atribuição direta de um outro posto de trabalho em que os trabalhadores possam utilizar aquele que é o conhecimento que têm e a especialização que têm, porque estamos a falar de trabalhadores altamente qualificados. Não é disso que estamos a falar, é de empresas de colocação de trabalhadores. Aliás, importava aqui também saber que tipo de vínculo e de salário é que estes trabalhadores a seguir vão ter com estas empresas a fazerem esta colocação de trabalhadores. Queria aqui também que falassem da questão da exclusividade da licença, porque foi algo que nós colocamos, da exclusividade da licença de produção. Nós colocamos isso à administração. E a administração disse que não, ou seja, não é da Saint-Gobain Securite, mas a Saint-Gobain Portugal tem uma exclusividade de licença neste setor, a qual não utiliza, de um ponto de vista da produção, mas também não deixa que ninguém utilize, tendo aqui também uma posição monopolista no âmbito do próprio setor vidreiro, e importava aqui também que isto fosse esclarecido, até porque a própria administração diz que esta empresa não é a única da atividade em Portugal, quando nós sabemos que ela é efetivamente a única com esta produção específica ou esta transformação de vidro no país, mas também aqui na própria Saint-Gobain Portugal, esta questão da exclusividade da licença nos parece pertinente, porque foi uma exclusividade que foi entregue pelo Estado português e que está nas mãos de uma multinacional que, além de não estar a exercer a atividade, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, a atividade de um ponto de vista da indústria vidreira, não deixa que mais ninguém a exerça, ou seja, não produz nem deixa produzir. E naturalmente que importava aqui que falassem desta viabilidade e do futuro e da continuidade da atividade no setor vidreiro. Com as instalações da empresa, com naturalmente a defesa de postos de trabalho e com o fomento da produção nacional, porque é este o caminho que tem que ser seguido, não é um caminho de destruição da atividade produtiva nem de destruição de postos de trabalho, e podendo naturalmente o Governo intervir, essa intervenção por parte do Governo tem também de ter em conta a posição e as opções que os próprios representantes dos trabalhadores, incluindo a Comissão de Trabalhadores, também tenham nesse sentido. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E, portanto, para uma resposta conjunta aos grupos parlamentares, dou a palavra à Comissão de Trabalhadores da Saint-Gobain, sendo que dispõe de até 20 minutos, que corresponde aos tempos de intervenção somados de todos os grupos parlamentares. Portanto, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos por partes. O Sr. Deputado do PSD demonstrou preocupação com o cluster do setor automóvel. Nós também estamos preocupados, no sentido de, por isso é que desde a comunicação da intenção de despedimento coletivo por parte da Saint-Gobain Securite Portugal, tentámos, por todos os meios que estavam ao nosso alcance, salvaguardar todos os postos de trabalho e a continuação da atividade, mas infelizmente isso não foi possível porque a empresa unilateralmente decidiu pelo encerramento daquela unidade. Eu acho que a preocupação é legítima porque estamos a criar aqui mais uma dependência do nosso país, da nossa indústria, em relação nomeadamente ao fornecimento da empresa Auto Europa, que é uma das principais do nosso país, e com o encerramento da nossa unidade criou-se mais uma dependência externa do fornecimento deste tipo de produtos ao cliente da Auto Europa. Depois referiu em relação ao layoff simplificado e outros apoios públicos que a empresa recebeu. Distinguir aqui duas coisas. A Saint-Gobain Securite Portugal recebeu única e exclusivamente apoios do layoff simplificado no ano 2020. Os outros apoios são para a multinacional francesa, nas suas diversas empresas aqui em Portugal, pronto, mas é engraçado porque o administrador, quando foi aqui na audição, também referia que esse aspecto, porque
por umas situações, referia que a Saint-Gobain Security Portugal não tinha recebido apoios, mas depois, por outro lado, também referia que se não encerrassem a nossa empresa, que essa podia contaminar as outras empresas do grupo da Saint-Gobain presentes em Portugal. No todo, o grupo, e em parte na Saint-Gobain Security Portugal, a multinacional francesa tem recebido muitos e bons apoios do Estado português, quer para a Glass, na questão do forno que permitia o vidro para os painéis solares, que em 2009 a Glass encerrou o forno e também fez um despedimento coletivo, e também encerrou a Saint-Gobain Solar na Póvoa de Santiria, e a Covilis, que eram vidros exclusivos para o setor da construção, nomeadamente aqui do setor automóvel. A nossa empresa recebeu apoios no âmbito do layoff simplificado, mas sempre no sentido da preservação do emprego, e não era para no ano a seguir, com certeza, encerrar a sua atividade em Portugal. Depois perguntou o que é que aqui a Assembleia da República pode fazer. No nosso modo de entendimento, acho que a Assembleia da República tem muito a fazer. Para já, são aqui que são feitas as leis que regem o nosso país, muito no âmbito também da legislação laboral, e acho que muitas das leis que permitem a estas multinacionais, com o sentido predador de explorarem algumas empresas, no nosso caso, compraram uma empresa que era pública, que era a antiga Covina, que estava ao serviço do povo e do país, e foi privatizada num dos governos do professor Cavaco Silva. A Saint-Gobain explorou ao máximo os resultados que aquela unidade poderia ter, para agora encerrá-la e colocar cerca de 200 trabalhadores no desemprego. Aqui é o sítio correto em que todos os grupos parlamentares poderão alterar as leis que permitam que as multinacionais não possam atuar desta forma impunemente no nosso país, no sentido da preservação do emprego e da produção nacional, como também foi referido aqui por alguns deputados. Depois a senhora deputada do PS perguntou se a empresa é viável, se não é viável. No nosso entendimento, continuamos a considerar que sim. O que está aqui em causa é uma decisão estratégica, porque todo o trabalho das empresas Securite, porque a multinacional francesa tem várias unidades Securite em alguns países da Europa, estão instalados em todo o mundo, mas nomeadamente o trabalho aqui do setor automóvel para a Europa. Tem várias unidades em diversos países europeus, e a própria multinacional é que dirige e canaliza o trabalho para as unidades que bem entende. E no nosso caso, decidiu não enviar para cá o trabalho que era feito em Santiria da Azóia e deslocalizá-lo, quer para Marrocos, quer para o leste europeu, e uma fábrica e um dos setores que fazia os vidros para os autocarros, caminhões e transportes públicos, para uma unidade em Itália, porque só havia duas unidades da Saint-Gobain que faziam esse tipo de vidros para os autocarros e caminhões. Depois falou das alternativas de emprego, que aqui a administração também referiu quando foi da sua audição. Aqui desmistificar uma coisa. O que a empresa propôs aos trabalhadores foi uma série de possibilidades. Ou seja, algumas empresas do grupo Saint-Gobain no norte de Portugal e em Espanha, e outras empresas aqui da região de Louros, Vila Franca, aqui da região de Lisboa, como alternativas. Mas depois, se formos, eu tenho aqui documentos que depois posso deixar para a Comissão, para ficar aqui na vossa posse. Poderão ver que as condições, e nós sempre referimos desde a primeira hora, que os trabalhadores têm as suas famílias, estão implantados na região de Lisboa, muito dificilmente se iriam mudar para o norte do país, e para já também ao oferir remunerações substancialmente mais baixas que aquilo que tínhamos na Saint-Gobain Security Portugal.
Em Espanha eram mais ou menos ao nível do valor das remunerações que tínhamos na nossa unidade, mas muito dificilmente também os trabalhadores irão abandonar as suas famílias e ir viver e trabalhar para a Espanha. E as outras possibilidades de emprego que deram ali na região do Concelho de Loures e de Vila Franca, aqui na região de Lisboa, são com condições de remuneração muito abaixo, cerca de metade daquilo que os trabalhadores oferiam ali na Saint-Gobain Securite Portugal. Nós continuamos a considerar que é sempre melhor continuar empregado do que estar desempregado, não é isso que está em questão, mas não é só a questão das remunerações, também temos que ver que conjunto de direitos é que esses novos postos de trabalho têm a oferecer aos trabalhadores. Nós tínhamos um acordo de empresa que está em vigor e que tem um conjunto de direitos substancialmente melhores que aquilo que vem no Código do Trabalho, e não é só a questão das remunerações, temos que ver as condições de direitos e de trabalho que são oferecidos aos trabalhadores. E esse conjunto de condições substancialmente inferiores àquilo que nós tínhamos na Saint-Gobain Securite Portugal não é motivador para os trabalhadores ficarem empolgados e quererem-se logo mudar de ramo de atividade e irem trabalhar para outros setores de atividade. Depois perguntou do futuro das instalações. O futuro das instalações, aqui a empresa, os senhores deputados perguntaram à administração e eles não responderam. Aliás, o senhor administrador teve a ler um papel que não respondeu a pergunta nenhuma, que a gente também teve com atenção à audição da administração. Ele limitou-se a ler o papel que tinha e a responder às perguntas, não respondeu a nenhuma. O futuro das instalações, aquilo que tanto quanto a gente sabe, é que o Grupo Saint-Gobain pretende manter as instalações encerradas, paradas. É um grupo económico que tem poder financeiro e não tem necessidade de vender ou alugar aquelas instalações a ninguém. Aliás, é como fizeram também na Saint-Gobain Glass, que o forno está parado, desativado desde 2009 e as instalações estão abandonadas. O que existe hoje na Saint-Gobain Glass é um conjunto de trabalhadores de vários escritórios que havia das diversas empresas do Grupo Saint-Gobain espalhadas aqui por Lisboa, no centro de Lisboa e na Expo, e então juntaram os trabalhadores todos num open space de escritórios na Saint-Gobain Glass, mas produzir não produz nada, tem um elemento só na recepção do vidro, porque o vidro não sendo produzido em Portugal é todo importado de outras unidades do estrangeiro. Está lá só um trabalhador a receber o vidro e a expedir o vidro para os clientes. Depois, o senhor deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro, se as empresas com lucros podem despedir. Nós também consideramos que não. No caso da Saint-Gobain Securite Portugal até vamos mais longe. É uma empresa que teve prejuízo nos últimos anos, mas também devia ser impedida de despedir. Porque não é, e depois também tenho aqui um documento que posso deixar para os senhores deputados, com os resultados todos da Saint-Gobain Securite Portugal, desde que desapareceu a designação Covina, desapareceu no final de 95, a partir de 1996 até 2020, nós temos os resultados todos da empresa e depois poderão verificar que ao longo dos anos acumularam muitos e bons lucros e só tivemos 2 períodos de resultados negativos. Um foi do primeiro despedimento coletivo em 2013 que a empresa efetuou, de um setor que encerrou na nossa unidade, e o outro foi agora do que está na base deste despedimento coletivo de 2021. Depois referiu em relação aos apoios públicos do layoff simplificado. Nós consideramos, e aí estamos de acordo consigo, que o Estado português, através da Segurança Social, atribuiu essa possibilidade às empresas do layoff simplificado, não no sentido de depois, mais à frente, poder despedir trabalhadores, era no sentido das empresas terem um apoio estatal que lhes permitisse atravessar aquela
fase inicial da pandemia, em que todo o país foi para casa, e acho que foi positivo desse ponto de vista o apoio, quer às empresas, depois faltou a melhorar os apoios aos trabalhadores e às famílias também. Desmistificar aqui uma coisa que o Sr. Administrador também disse aqui na audição. Quando foi do layoff simplificado, pagaram a 100% aos trabalhadores, quando podiam ter pago apenas a 70%. Isto não é verdade. A Saint-Gobain Security Portugal pagou na totalidade os 100% aos trabalhadores da nossa empresa, porque é isso que está contratualizado no acordo de empresa, na cláusula 51, por o encerramento temporário das instalações por factos não imputáveis aos trabalhadores, a empresa é obrigada a completar na totalidade as remunerações. Não foi porque fossem muito bonzinhos ou que estivessem muito preocupados com o abaixamento das remunerações dos trabalhadores. Depois falou em relação à Auto Europa e o futuro. Reafirmamos novamente que estamos a criar, a pôr a Auto Europa, com o encerramento da Saint-Gobain Security Portugal, na dependência do exterior. Nós já sabemos que a Auto Europa teve dificuldades porque alguns dos componentes que eram fabricados na Ásia, ao não serem entregues, levaram a que muitas unidades tivessem que parar temporariamente por falta de entrega de componentes, e o fornecimento dos vidros automóveis, quer à Auto Europa, quer também ao grupo PSA de Mangualde, quer à Cacia, a Renault, ficam na dependência da multinacional importar esses vidros para fornecer ao nosso país. Se acontece algum tipo de problema, podemos ter outras indústrias em Portugal, nomeadamente do setor automóvel, paradas e a sofrer consequências económicas desta dependência do exterior. Em relação às alternativas do emprego, é reafirmar aquilo que já dissemos, passam de possibilidades, não são alternativas reais, porque não são na mesma qualidade que tínhamos na Saint-Gobain Security Portugal. O que é pedido aos trabalhadores é que mudem radicalmente de vida ou que baixem drasticamente as suas remunerações e os seus direitos para poderem continuar empregados noutras empresas, e nós os contactos que temos tido com o Ministério da Economia é que não se desperdice este know-how e a experiência acumulada destes trabalhadores altamente especializados nesta área para se encontrar uma alternativa dentro do setor da atividade do vidro que permita aos trabalhadores, por um lado, continuarem ali a laborar na unidade de Santiria da Azóia, mas isso também, e o Governo sabe, que depende sempre muito da vontade também da própria multinacional, mas acho que o ónus social com este processo todo que o Grupo Saint-Gobain tem, acho que também a multinacional deve ser parte da solução e não deve ser parte do problema para impedir que aquelas instalações tenham um futuro e que mudem de investidor e que se continue ali a produzir em Santaria da Azóia. Contudo, o positivo traz quer para o Conselho de Loures, para a economia local, quer para a economia nacional. A senhora deputada do PCP, Diana Ferreira, falou primeiro da defesa dos postos de trabalho e da produção nacional. Foi isso que tivemos a lutar desde o primeiro dia em que recebemos a comunicação da intenção de despedimento coletivo. Foi isso que reclamámos também dos nossos governantes, uma intervenção rápida e urgente que permitisse a salvaguarda dos postos de trabalho e a manutenção da atividade. Não sendo possível, agora estamos numa fase de tentativa de encontrar uma solução de emprego para estes trabalhadores da Saint-Gobain Security Portugal. Depois, falou da lei dos despedimentos. Nós concordamos, acho que aqui é o local certo, é a Assembleia da República, que se devem rever muita da legislação laboral e, nomeadamente, a lei dos despedimentos,
posso-vos garantir que foi o despedimento coletivo mais barato que o Grupo Saint-Gobain fez nos últimos tempos. Nós tivemos, há bocadinho referi que tivemos um despedimento coletivo em 2013. Os nossos colegas que foram despedidos em 2013, no valor de indemnização, receberam um valor superior àquele que nós recebemos hoje em dia, e nós acumulamos, entretanto, mais uns anos de antiguidade do que propriamente esses trabalhadores. Muito consequência das alterações que foram introduzidas nas leis para a contabilização da indemnização por despedimento coletivo, mas aqui é o local certo para se alterar, e aliás há um conjunto de normas do Código de Trabalho que no nosso entender deviam ser revistas, porque ainda temos uma lei laboral do período da Troika. Ora, quando estamos aqui num período que já passou uns anos e estamos num período de expansão e crescimento económico, não faz sentido essas restrições na legislação laboral, e quando se ouve falar em muitos fazedores de opinião que a lei laboral que é rígida em termos de despedimento, não, está aqui um caso concreto que foi feito. Isto foi anunciado no dia 25 de agosto aos trabalhadores. Estamos aqui hoje a dia 20 de outubro, já os trabalhadores estão sem elaborar, os portões da fábrica estão encerrados, já foram pagas indemnizações e em dezembro termina o nosso vínculo com a empresa, e foi o despedimento coletivo mais barato que a multinacional francesa teve nos últimos tempos. Quando dizem que é difícil despedir, está aqui um caso concreto que não é difícil despedir coisa nenhuma, e acho que essas leis deviam ser revistas de modo a proteger a parte mais fraca, neste caso os trabalhadores. Depois falou dos resultados globais da Saint-Gobain Security Portugal. Isso é um dos documentos que vou deixar também à Comissão, vou também juntamente deixar a posição quer da Comissão de Trabalhadores, quer da nossa Federação, quer do nosso sindicato em relação ao despedimento coletivo, e nos resultados globais verão que a nossa empresa, se a multinacional francesa assim o quisesse, poderia continuar a elaborar cá em Portugal. Depois a senhora deputada falou da colocação de trabalhadores. A repetir que são meras possibilidades. Se a gente depois for ver no concreto, e depois verão aquelas propostas de recolocação de trabalhadores que a empresa contratou uma empresa que é especialista em despedimentos coletivos, em recolocação de trabalhadores que caiam no despedimento coletivo, não são meras de solicitadoras, e é como se fosse um jornal personalizado que vai ver as qualificações de cada um e das hipóteses que existem no mercado de Portugal. Esta empresa labora com as empresas da CIP, e quando há um caso de um despedimento coletivo, é isso que fazem no mercado de trabalho, tentam arranjar alternativas, mas são substancialmente inferiores àquilo que os trabalhadores da Saint-Gobain Security tinham ali. Depois falou da licença da produção de vidro plano. Não sendo exclusivo, isto era uma licença desde 1936, quando foi criada a Covina, por Tomé de Feteira. A Covina é a única empresa em Portugal, era a única empresa em Portugal com uma licença de produção de chapa de vidro plano, que é o forno que está parado da Glace desde 2009, e nesse sentido a multinacional francesa não produz nem deixa ninguém produzir. Ou seja, é a única licença de produção de chapa de vidro plano, e o que a empresa, além quando adquiriu a Covina, além das instalações, equipamentos, trabalhadores, o mais importante foi essa obtenção dessa licença única no nosso país. E isso permite uma posição monopolista do Grupo Saint-Gobain no ramo do vidro, e o ramo do vidro em Portugal depende da vontade da multinacional francesa. Mais uma dependência externa que temos, não só do setor automóvel, mas todo o ramo do vidro nacional. Depois o futuro das instalações. Pronto, é referir o que eu já referi, que acho que a multinacional francesa no segundo semestre de 2020, após aquele primeiro impacto da pandemia, teve lucros de 1.198 milhões de euros. No primeiro semestre deste ano, como já foi referido, 1.298 milhões de euros.
para terem uma noção da capacidade financeira do Grupo Saint-Gobain, e depois mandam-se 200 trabalhadores para a rua por um prejuízo acumulado de 8,5 milhões de euros dos últimos 3 anos. Não foi de um ano só, foi dos últimos 3 anos, e na perspectiva de saberem de antemão que já não tinham trabalho para aquela unidade e queriam entrar em falência técnica em 2022. Ora, foi contra isto que lutámos desde a primeira hora e infelizmente agora estamos numa fase de encontrar soluções alternativas de emprego para aqueles trabalhadores, e mais uma vez agradecemos a oportunidade. Não sei se repararam que eu tentei responder às perguntas que fizeram, ao contrário da administração da Saint-Gobain Security Portugal, veio ler um papel aos senhores deputados. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a presença e as intervenções da delegação da Comissão de Trabalhadores da Saint-Gobain Security Portugal. Podem, e agradecemos também, que nos deixem junto dos serviços os documentos e os contributos que referiu para serem distribuídos aos grupos parlamentares. Agradeço também as saudações do Sr. Deputado Eduardo Teixeira e da Sra. Deputada Rita Borges Madeira. E terminamos esta audiência prosseguindo, e aliás aproveito também para informar, porque é do interesse no âmbito deste processo da Saint-Gobain, que a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português prosseguiremos imediatamente para a audição da Federação Portuguesa de Sindicatos da Construção Cerâmica e Vidro. Aliás, alguns membros da Comissão de Trabalhadores penso que também estarão nessa audição. Iremos prosseguir imediatamente para essa audiência. Muito obrigado.